Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina, que fica na cidade de Apucarana, no Paraná, onde nós encontramos muitas obras de arte, muitas representações, imagens, quadros, e também esta biblioteca maravilhosa sobre São José, junto com outras atividades que aqui também acontecem. E quero partilhar com vocês algumas ideias a respeito de São José. E a ideia de hoje que eu partilho com vocês é uma ideia relativa à plenitude dos tempos. Nós já vimos em outros vídeos como este daqui, um trecho da carta de São Paulo aos Gálatas. Nessa carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, a gente ouve estes versículos que estão ali do versículo 4 em diante, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 em diante. E diz assim: Quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Eu li o versículo 4 e o versículo 5. E só esses versículos têm muita coisa para a gente aprender e para a gente considerar, relativas a São José e a outros aspectos do mistério da nossa salvação, que a nossa fé cristã partilha e propõe. Primeiro, a ideia de plenitude dos tempos. Bom, vamos tentar entender o que quer dizer isso, plenitude dos tempos. Nós achamos, e isso não somos apenas nós, toda geração acha que está no top de toda a tecnologia, de todas as possibilidades e conhecimentos. É um pouco a arrogância que nós partilhamos com todos da nossa espécie humana. Nós achamos que chegamos no auge de tudo aquilo que existe e que se conhece. Bom, mas se nós pensamos assim, outras gerações que vieram antes de nós, e muito provavelmente outras que virão depois, também pensaram ou pensarão. Mas o que significa então a plenitude dos tempos? O conhecimento de tudo? O controle de todas as circunstâncias da vida ou da tecnologia, a percepção de todas as diferenças, verdades ou mentiras? Bem, também aqueles que estavam vivendo naquela época em que este texto da carta de São Paulo aos Gálatas foi escrito, também eles tinham essa ideia de que tinham chegado na plenitude dos tempos. E os critérios que eles tinham para pensar dessa maneira são muitos. Talvez hoje para nós não sejam não tenham muita lógica, não tenham muito sentido, mas para eles certamente tinha muito sentido cada uma dessas coisas que vou lhes dizer agora. Primeiro, eles tinham uma noção muito grande do espaço, porque o Império Romano, e nós devemos muito isso aos romanos, havia conquistado uma área territorial enorme. E isso fazia com que os romanos tivessem contato com povos diferentes, culturas, línguas, situações múltiplas. O mundo era muito grande para aqueles que viviam naquela época. É claro que eles não tinham ideia de quão grande realmente ele era, mas para eles já era enorme. Outro elemento. Eles controlavam os ventos e podiam fazer viagens marítimas. Eles tinham a criação de animais, os cavalos e outros animais de carga e de transporte, propiciavam deslocamentos, propiciavam também conquistas militares e, junto a isso, vinha a economia. Aqui um outro elemento importante. E nós também devemos ao Império Romano a possibilidade de fazer trocas comerciais com povos muito distantes e diferentes.
que falavam todos uma língua comum. E isso é novidade absoluta, pois aquele momento, naquela sociedade, naquele mundo, a possibilidade de comunicar-se foi algo extraordinariamente desenvolvido por conta da língua comum que todos partilhavam, que era a língua grega. E embora os povos tinham as suas línguas particulares, mas todos conheciam, ou pelo menos aqueles que estavam mais em evidência, pelas trocas comerciais, pela vida militar, pela cultura e outros fatores mais, conheciam o grego. Então isso tornava a possibilidade de uma aproximação cultural muito grande. E dentro da cultura, a dimensão religiosa. As religiões, elas se intercambiavam. Isso também devemos ao Império Romano, que assimilava religiões diferentes daquelas que os romanos conheciam e propunha a estas civilizações, a essas culturas que tinham estas religiões, outras formas religiosas, outros deuses. De modo que o conhecimento era muito desenvolvido naqueles anos em que Jesus veio ao mundo, ali entre a passagem do primeiro século antes de Cristo para o primeiro século depois de Cristo. Paulo chama esta época de a plenitude dos tempos. É óbvio que existem também outros sinais que estão ligados diretamente à Sagrada Escritura. Nas percepções paulinas, os profetas haviam preparado o mundo, a consciência das pessoas, as realidades sociais e culturais. Os profetas haviam anunciado sinais que indicavam o momento exato da vinda do Messias. Porque Paulo pensa em Jesus como um Messias Salvador. E aí então encontramos esse texto da carta de São Paulo aos Gálatas, quando chegou a plenitude dos tempos. O tempo certo. Se hoje nós não podemos imaginar que a plenitude dos tempos foram só aqueles anos, porque lembra que eu partilhei com vocês que todas as culturas de todos os tempos, e nós também, sempre achamos que estamos na plenitude, mas os que virão depois vão pensar também, e os que vieram antes já pensaram. Então nós respeitamos o que Paulo diz, plenitude dos tempos. Os critérios dele, eu já lhes disse, são aqueles critérios sociais, culturais, históricos, econômicos, militares, mas Paulo pensa também nos sinais que a história, através das profecias, indicavam para a vinda do Salvador. E é isso que é, sobretudo, a ideia dele sobre plenitude dos tempos. E o que acontece? Na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher. Quer dizer, ele entra na história. Ele se faz homem. E ele nasce de uma mulher, porque todo ser humano deve nascer de uma mulher. É isto que diz a natureza. Ele, nascido de mulher, na história, vem para resgatar os que estavam sob a lei. A lei que Paulo fala é a lei do Antigo Testamento, é a Torá. Nasceu sob a lei para dar um sentido ou resgatar aqueles que estavam sob, debaixo da lei, dando a eles, então, um horizonte maior. Mas aonde entra São José nessa história toda? São José entra nessa história, embora não citado, pelo simples fato de que Maria não podia, como uma mulher de hoje, seguramente pode, dar à luz a um filho e levar essa criança pela vida, educá-la, formá-la, fazê-la um cidadão ou uma cidadã digna ou digno. A mulher, na sociedade em que Jesus nasceu, nesse tempo em que ele veio ao mundo, precisava ter um marido
que lhe desse uma referência. Ora, embora o texto não cite, mas nós sabemos que este personagem é José. De modo que José, também ele, sob a lei, veio colaborar com a realização das promessas, tornando aquele tempo um tempo propício para a salvação. Também você e eu podemos pensar, nós estamos na plenitude do nosso tempo. O que para nós significa tudo isso? É um tempo da gente fazer o que é certo. É um momento da gente dar passos que transformem a nossa história de uma maneira positiva, de uma maneira transformadora. Escolher o bem, amiga, amigo, escolher o bem, escolher a verdade, escolher a paz, não é algo tão automático quanto a gente pode imaginar. Exige de nós decisão, exige de nós, muitas vezes, força de vontade e muita coragem. Maria foi uma mulher de coragem. José foi um homem de coragem. A plenitude dos tempos viu nascer o Salvador. E nós podemos fazer com que a salvação, todos os dias, renasça em nós, na medida em que vivermos na verdade, na justiça, inspirados por Maria e por José. Pensa um pouco nisso. É também para nós hoje a plenitude dos tempos. Eu espero que você tenha entendido um pouco isso que eu aqui desejei partilhar e desejo a todos vocês e aqueles que vocês amam e os amam também. Eu desejo hoje e sempre graça e paz. Eu sou o Padre Mauro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando desde aqui, dentro do Centro de Espiritualidade Josefino.